Tá começando mais uma Anamnese da Aprovação, um projeto do curso Mini para te aproximar do seu sonho de vivenciar a medicina. Eu sou o João e hoje ao meu lado a honra de estar com meu querido amigo, professor Alcides Afonso. Por favor, professor. É uma alegria estar aqui mais uma vez na companhia do João e da nossa convidada de hoje. Como sempre acontece nos nossos podcasts, a história é muito particular, cheia de reviravoltas, e vocês vão perceber que é uma história em que as coisas realmente vão até o final. O suspense vai até o último minuto. João, por favor, apresente a nossa convidada. Poucas vezes eu vi o Alcides abrir uma anamnese dessa forma e realmente acho que vai ser um episódio muito marcante. Então queria deixar que ele apresentasse, porque com certeza tem um significado muito grande para ele isso aqui. Por favor, Alcides. Então eu queria apresentar a nossa convidada de hoje. Muito obrigado por essa gentileza, foi inesperado para mim e é muito especial para mim. Letícia Sanson. Oi, gente, eu sou a Letícia, eu tenho 21 anos, fiz 4 anos de Mini e fui aprovada para Medicina UFRJ. Mais uma aí na maior do Brasil, né? Nossa Medicina UFRJ. Parabéns, Letícia. É uma honra ter você aqui. E imagino que escutar o que o Alcides falou sobre você deve ser muito marcante, porque a gente conhece o Alcides, fomos alunos do Alcides, e a gente sabe o quanto ele faz parte da nossa formação. Então, para começar a nossa conversa, queria saber como que surgiu a medicina na sua vida. Eu sempre tive, desde a escola, uma inclinação para ciências de natureza. Sempre gostei muito dessa área do conhecimento. Mas daí para a medicina é um salto muito grande. E eu tenho alguns parentes médicos na família, mas não foram exatamente eles que me inclinaram para isso. Eu fui pesquisando e vendo a realidade e eu me encantei por tudo que tinha relação com a medicina, assim, desde a parte mais exata da coisa até o contato com o paciente, você poder conversar com uma pessoa, entender o que ela está passando e ser capaz de resolver um problema. Eu acho que isso me atraiu muito. E desde então, acho que mais ou menos no 8º ano do ensino fundamental, eu decidi que eu queria fazer medicina. E quando você decide isso, ali no 8º, 9º ano, você já tinha noção de como que era, como é que tinha que fazer para passar? Eu tinha certeza de que eu tinha noção, mas olhando agora, eu tenho a plena consciência de que eu não fazia ideia de quão difícil era. E quão comum é isso, né, Alcides? Muito comum. É um processo pelo qual todo mundo vai passar, e as pessoas que vão amadurecer e aquelas que vão crescer com o processo. E a Lê, é impressionante a pessoinha que a Lê era e a pessoinha que ela é hoje. É um amadurecimento muito grande. Mas é natural isso, é natural essa certeza. É uma espécie de certeza que a gente tem na infância, em que a gente tem certeza de coisas que só a gente acredita pela nossa ingenuidade, pela nossa pureza. E o que a pessoa vai construir ali é uma percepção melhor da realidade. E alguns fazem isso de uma forma mais sofrida, o processo é mais sofrido, né? Tem gente que ao passar por essa caminhada, o processo de amadurecimento é mais duro, a pessoa sente mais. E tem gente que consegue levar isso sem perder aquela ingenuidade da essência. E eu acho que a Lê é muito assim. A Lê conseguiu passar por 4 anos de vestibular, sendo 1 ano compartilhado, a gente vai discutir sobre isso, sem que ela perdesse a essência dela, da delicadeza, da ingenuidade, mas não a ingenuidade mais de criança, né? A ingenuidade, a pureza, talvez a pureza seja a melhor palavra. Então, acho que a Lê conduziu o processo, e isso são qualidades dela. Isso não foram qualidades que o Mini colocou nela, das nossas conversas, é dela. A Lê conseguiu conduzir isso com uma pureza e uma delicadeza muito impressionante para mim. Cara, muito bacana conhecer alguém dessa forma e certamente vai ser uma oportunidade de escutar como é que foi esse processo de Mini na sua vida e até chegar à sua aprovação. Mas antes eu queria saber como é que foi ali no ensino médio, por exemplo, quando você já sabia que queria medicina e você tinha que estudar e talvez estivesse num contexto de pandemia, como é que foi? Meu ensino médio foi durante a pandemia. Então, eu não estudei. No
Primeiro ano do ensino médio ainda estava tudo normal, foi em 2019. Mas eu nunca fui uma aluna muito dedicada na escola, sendo bem sincera. Eu sempre estudava de véspera e não prestava atenção nas aulas, conversava muito e dava certo. Aquilo funcionava, porque era uma bagagem muito curta que você tinha que ter para uma prova. Você conseguia virar uma noite, decorar tudo e aprender ali e se virar. E aí, no segundo ano, eu comecei a pensar, tudo bem, eu acho que isso não vai funcionar para o vestibular, mas não tomei nenhuma atitude sobre isso, porque pandemia, as aulas eram remotas e eu não me sentia muito motivada. No terceiro ano, as coisas estavam híbridas, eu voltei um pouco para a escola e eu fiz Mini. Entrei no Mini por recomendação de outros alunos de Santo Inácio, outros amigos que fizeram também e deram indicações super positivas. E isso mudou completamente a minha cabeça, assim, eu percebi o quão distante eu estava, que você não pode simplesmente largar tudo e no ano final decidir transformar o seu jeito de estudar e a partir dali você vai conseguir fazer 5 horas de estudo por dia. Você não vai conseguir focar nisso. É um trabalho mental mesmo que você tem que construir. E eu fui percebendo que eu não podia seguir um caminho linear por quão distante eu estava. Então, eu larguei a escola, parei de ir para as aulas e comecei a focar só no Mini. E eu acho que isso me aproximou muito da aprovação, mas eu ainda não... Eu tinha consciência de que eu não tinha o que era preciso para passar ainda. E assim, essa percepção que você tem de que foi importante deixar um pouquinho a escola de lado e ficar no Mini, você consegue perceber um amadurecimento nisso, entende? Porque se estivesse ali no colégio, você estaria mais num clima de final de terceiro ano, que é normal, que fique claro, faz parte, acredito que você também pense dessa forma. Sim, e que fique claro que a gente não recomenda que nenhum aluno abandone a escola, pelo amor de Deus. A escola tem um papel ali importante, e aí eu acho importante pontuar isso. A escola tem um papel importante não só na formação da bagagem de conhecimento do aluno, mas na formação moral, na formação social, que é uma parte que o Mini não abraça. Exatamente. E não é a nossa missão, é a missão da escola. Mas a Lê ali se viu numa situação em que ela percebeu que, com a pandemia, se prolongou tanto a infância invadindo o ensino médio, o ensino fundamental 2 invadiu o ensino médio. A Lê tinha um comportamento que no ensino fundamental seria razoável, mas não houve o amadurecimento. Essa é uma falha muito comum no processo de formação escolar. E aí a gente pode discutir diversas razões. Eu quero ressaltar apenas uma delas, não é uma explicação rasa nem simplista, isso não vai resumir tudo. Mas eu acho natural que no início do processo de formação escolar você não apresente tantas dificuldades ao aluno, porque isso pode desmotivar. Ele não está ainda preparado psicologicamente para lidar com tantas dificuldades, mas eu acho que deveria ir aumentando ao longo do processo de formação escolar esse nível de dificuldade em que ele vai sendo exposto. De maneira que o que funcionava, por exemplo, no fundamental, de se preparar para uma prova na véspera, passasse a não funcionar mais no médio. E a pessoa começasse a ter notas muito ruins, para que isso despertasse mais cedo um processo de amadurecimento. Acho que isso é só uma das explicações, e é o que fez essa infância e esse ensino fundamental invadirem o médio. Então a Lê se viu num start, assim, num clique, no meio do terceiro ano, pensando, meu Deus, meu ensino médio está começando agora. Eu estava no fundamental até ontem. E aí eu preciso correr atrás, e correu atrás do jeito dela, percebendo que talvez não desse, provavelmente não daria, não era a sua percepção? Com certeza. Provavelmente não daria, mas ela entendeu que o que estava sendo plantado ali seria colhido. Olha, essa leitura é muito ampla. Exatamente, então, boa leitura demais. A Lê permaneceu numa bolha de não querer olhar para as consequências, e isso é muito validado pelos pares ali, pelos colegas, durante muito tempo. Mas assim que ela teve a oportunidade de enxergar a realidade, ela não entrou em negação. Ela olhou e disse, essa é a realidade. E eu vou ter que me adaptar a ela. É isso. E como que você fez, cara, pra ter
tendo visto a realidade, não querer simplesmente passar uma maquiagem, fingir que tava tudo bem, porque eu acho que esse é o mais comum, entendeu? Principalmente pro aluno que é mais novo, ficar se iludindo com tem chance de passar sim, vai dar tudo certo sim. Como é que foi isso na sua cabeça? Cara, eu acho que eu me iludi um pouco, sim. Eu vivia com essa dualidade. Eu tinha a esperança de passar, mas ao mesmo tempo eu sabia que não era necessariamente possível. Então eu ficava equilibrando, mas eu pensava só no que eu tinha que fazer. Isso. E como é que era fazer algo novo? Porque você tava vindo ali da pandemia e, pô, estudou nada durante esse tempo de colégio. Aí chega no Mini, caraca, tem que fazer a lista de estequiometria do Alcides. E aí? Como é que era isso pra você, essa adaptação nesse começo? Eu ficava desesperada, assim. Eu achei que eu nunca ia ser capaz de aprender a matéria do Alcides por um tempo. Até mais ou menos a semana 14. E aí eu decidi que eu precisava mudar tudo completamente. Eu parei de assistir algumas aulas dele, fui pro modelo gravado e comecei a fazer devagar e com calma e voltando desde o começo e tentando pegar tudo. E aí eu me vi crescendo um pouco, eu vi um resultado ali. E isso me motivou para continuar estudando e ter uma esperança, talvez não para aquele ano, mas para outros anos. Então acho que foi parar um pouco e respirar e entender onde eu estava. A Lê diz assim, eu me iludi um pouco. Eu vou discordar um pouquinho, porque o que eu acho é que a Lê não se iludiu, que a Lê manteve acesa a chama, é diferente isso. Porque você perceber que não dá e que não vai dar naquele ano, pode ser, para várias pessoas, desmotivador. Da pessoa dizer, já que não vai dar esse ano, então deixa para lá. Então é importante manter a chama e você fica ali num binômio entre preciso encarar a realidade, porque sem ela, sem encarar a realidade, não haverá as mudanças que são necessárias, mas eu não posso perder também a esperança, porque motivação é um negócio muito difícil de construir, você precisa construir dentro de você. E esse start na semana 14, a semana 14 é uma semana muito especial, é a semana de cinética, não é à toa, porque ali, depois, a gente passa por estequiometria ali, 9, 10 e soluções, 11, 12. E aí, na semana 13, começa uma série de alertas. Olha, a semana que vem é uma semana muito difícil. E é o início de uma caminhada. Cinética vai depois virar equilíbrio químico, que vai virar equilíbrio iônico 1, que vai virar equilíbrio iônico 2, em que ou o aluno se prepara nessa época e estuda firme, ou ele vai ser atropelado. A Lê se mexeu de novo. E ela falou, a mudança vai acontecer agora. Eu estava até agora olhando para a realidade para entender como era, mas eu ainda não tinha mudado de verdade a minha conduta. E agora eu vou mudar. E eu preciso de alguma bagagem do que passou que eu não aproveitei direito. E fez a mudança dela. Cara, eu acho que tá sendo muito bacana gravar isso, porque vocês se conhecem há bastante tempo e tem uma leitura muito clara de como foi todo o processo. Então quem tá vendo aqui consegue ver exatamente como foi essa transformação, cada etapa. Isso está sendo muito bacana de mostrar. Eu acho, João, que quando nós terminarmos aqui, você e a nossa diretora, a Sani, que é quem coordena esse projeto aqui, deveriam refletir se isso que vai acontecer aqui hoje não deveria batizar esse projeto, porque a gente vai dissecar etapa por etapa da aprovação da lei, como se a gente estivesse fazendo o mesmo a anamnese da aprovação. E uma anamnese tão completa assim você só vai aprender no Fundão, tá? Porque é a maior do Brasil. Aguentou, né? Pô, Fundão é minha casa, pô. Bom, continuando. Chegou ali o primeiro ano de Mini, não deu certo. Quero saber como é que foi a sua cabeça pro segundo. Como é que... A gente já entendeu que você entendia que não tinha tanta chance assim, mas como é que foi chegar lá no primeiro dia de aula do ano seguinte? Eu acho que eu vou começar pelo Enem. Por favor. Eu recebi o resultado do Enem, assim, foi horrível meu Enem no terceiro ano. Foi muito abaixo do que eu esperava pra mim, assim. E eu tava muito instável no dia da prova e com certeza isso influenciou meu resultado. Eu não posso dizer que eu teria passado se eu tivesse feito uma prova mais calma, mas com certeza não teria sido tão ruim quanto foi. E eu lembro que no terceiro ano a UERJ estava no exame único ainda, e ela emendou, o vestibular foi acontecer só em março. Ele ia ser 20 de fevereiro, que é o meu aniversário. E eles adiaram mais um mês e passou para 20 de março. E eu lembro que
o que eu pensava naquele momento era o UERJ. Eu preciso virar uma chave do Enem, desligar o que aconteceu e focar no exame único da UERJ. Mas o exame único da UERJ não é uma prova garantida, né? É uma prova fácil, que não discrimina muito bem o candidato. Então, ter uma bagagem de mini muito forte não necessariamente me colocava numa boa posição na prova, mas foi uma coisa que me manteve estudando. Eu nunca parei. Então, desde a UERJ eu já continuei, depois no embalo para o Enem do ano seguinte, e isso foi direto, assim, eu não tive férias mesmo. Poucos dias, assim, Natal com a minha família. E como que você acha que foi isso, Cid? Vamos fazer um disclaimer, então. Por favor. Cada coisa que acontece aqui não são conselhos de faça isso ou não faça. Não é a lei não está aconselhando ninguém, olha, larga o colégio. E... Ela tá contando a história dela. Isso. Apenas a história dela. Isso. Só foi possível largar o colégio porque eu estava durante a pandemia, então as aulas estavam meio remotas, meio presenciais, eu conseguia não levar faltas. E as aulas não estavam sendo muito boas, os professores, infelizmente, não tinham sido preparados para isso, não é culpa deles de forma alguma, é um cenário novo para todo mundo. Mas eu realmente não me via sendo apoiada pelo colégio e fui buscar isso no Mini. Não, sim, Lê, não tô, mas é só para as pessoas entenderem que não são conselhos. Olha, hoje aprenda como passar em 1 hora. Não é isso, é a história da Lê. E a história da Lê envolveu emendar um ano no outro. Isso, no geral, é altamente desaconselhável. Mas o que a Leite respondeu foi, não teve transição de um ano para o outro. Eu não precisei voltar ao primeiro dia de aula. Porque eu só continuei. Porque depois do Enem, a UERJ era em março. Então eu continuei. A cenourinha estava mais na frente. Falta pouco, continua. E aí foi mais ou menos aquilo de contar até 3 para arrancar o esparadrapo, mas arrancar no 2, sei lá. Então, quando a Lê se viu, ela já estava no outro ano. E sem, inclusive, um tempo... E aí eu queria ver a Lê sobre isso, porque aí posso estar errado no que eu vou dizer agora, mas vai servir de gancho para ler. Sem ter, inclusive, uma pausa apropriada para a reflexão e para o balanço do ano anterior. Não estou dizendo que a Lê não tenha feito balanço nenhum, mas essa pausa ali de final de dezembro e janeiro, um mês e alguma coisa ali, é uma pausa importante para um balanço de erros e acertos do ano anterior. E a Lê não teve isso porque as pessoas daquele ano não tiveram. Elas tiveram que emendar um ano com o outro porque já tinha o UERJ em fevereiro, que depois virou março. Eu senti muita falta dessa pausa e em vários momentos eu não pausei também, não só por causa da UERJ, a prova da Unifesp, que também foi adiada, não me deixou pausar. E você precisa descansar. Não só para melhorar a sua performance, mas para refletir o que você está errando. Porque quando você está estudando, você não está traçando novas metas, você sabe que você não tem exatamente tempo para isso, para recomeçar o seu jeito de estudar. E eu sinto que talvez eu tivesse que ter aceitado, parado um pouco e recalculado meus planos. Fez muita falta. É isso. E aí isso compromete o segundo ano da Lê, que foi o primeiro ano de vestibular mesmo sem o colégio. Uhum. E assim, em algum momento nesse ano, Cid, você olhando tanto para ela quanto para os outros alunos que viveram essa mesma circunstância de não ter a pausa entre o Enem, a UERJ e o Enem de novo ali, o quanto você acha que isso afetou a preparação deles? Acho que afetou, João. Porque vejam, alguém vai dizer assim, então era só fazer uma pausa. Lógico, claro. A gente faz uma pausa ali. É isso. A gente faz. A pessoa, para dar algum conselho, ela precisa, no mínimo, entender a complexidade da dúvida. Você faz uma pausa em dezembro, janeiro, e volta em fevereiro, a 3 semanas da prova da UERJ. A prova seria 20 de fevereiro. E aí, então você estica a corda e o cara morre depois no ano seguinte, em setembro. E aí você vai ponderando. Olha, a gente pode fazer um intervalo maior no recesso do ano seguinte, mas no ano seguinte tinha Enem. E o Enem estava sendo garantido. É verdade, tinha isso. O Enem estava sendo garantido. Tanto havia uma briga aí, que era uma briga política, que afetou muito o vestibular, em que o governo federal mantinha as datas e garantia as provas, e governos estaduais de oposição ao governo federal
Foi uma guerra em que se prolongou a pandemia ao máximo possível no nível estadual, mesmo quando não fazia mais sentido nenhum. A pandemia, ela começa em Wuhan, na China. Wuhan, a Olivinha me ensinou a pronunciar, pelo visto, não aprendi direito, tenho dificuldade de pronunciar as palavras em chinês. Mas ela começa em Wuhan e acaba na UERJ. A UERJ era o último lugar em que estava se vivendo a pandemia no mundo. Não havia registro. A UERJ prolongou a pandemia até... Já não tinha nem mais resquício de pandemia. A Covid já tinha virado uma coisa normal e a UERJ ainda estava fazendo exame único em 2022. Assim, exame único em 2022. A pandemia já era assunto passado em 2022. O negócio já... não, mas ainda estava morrendo gente de Covid. E vai continuar morrendo gente de Covid. Para sempre. Sim. Infelizmente. Então havia uma guerra. E o governo federal fez o contrário. O governo federal procurou fingir que não existia uma pandemia. Então era uma guerra política. Não estou defendendo nenhum lado, não. Era o governo federal agindo como se não houvesse uma pandemia. E os governos estaduais, e entre eles o do Rio de Janeiro, prolongando essa pandemia o máximo que dava. Então, isso foi muito prejudicial para os alunos. Muito prejudicial. Particularmente em 2022. Que foi aquele ano ali. Porque 2022 é quando a guerra se acentua de vez. 2022. E assim, Letícia, para você, em qual momento que pareceu estar perto? Em algum momento desses que a gente falou até agora, parecia que estava perto, vai dar certo, ou não? Pro exame único da UERJ, parecia que estava perto. Eu fui bem na prova. E em 2022, assim, foi um ano que eu senti que ali eu tinha chance. E assim, esse ali eu tinha chance, era apenas na UERJ ou também... No Enem também. No Enem também? No Enem também. E você via dessa forma, Cid? Porque era um modelo de prova mais próximo do Enem por ser objetiva. Veja que eu não estou dizendo que era próximo do Enem. Estou dizendo que era mais próximo, porque era objetiva. E você não tinha específicas. Era objetiva sem específicas. Então você fazia a prova de todas as matérias, não tinha peso em nenhuma matéria, não tinha nenhuma matéria que valesse mais que a outra. Aí um pouquinho diferente do Enem, porque certas faculdades usam peso, outras não usam. E objetiva, então era uma cobrança mais generalista, numa prova num nível bem mais fácil que a do Enem, mas ali, porque o Enem do final de 21, do final do terceiro ano da Lê, ele foi um feedback que não refletiu precisamente a situação pedagógica da Lê. Eu evito muito falar em injustiça porque o fato da Lê ter ficado desorientada e muito nervosa faz parte do pacote. E ela tem que lidar com isso. É um papel meu. Isso. A prova é minha, eu Isso. tinha que estar lá com a tranquilidade, eu não estava. Não tem injustiça nisso. E nós nisso. conversamos muito sobre isso, sobre essa prova e sobre o gap entre a minha situação pedagógica e o meu resultado no Enem 2021. É isso, entendeu? Entenderam a minha conversa com a Lê para que ela não fosse... É muito fácil você dizer fui mal porque estava nervosa. Eu não estou dizendo que é mentira, mas a pessoa fala isso como se... então tudo bem. Não, mas não está tudo bem. Porque estar ali calmo e sereno é sua obrigação, faz parte do processo, faz parte do treinamento. Então, se a Lê não estava ali calma e serena, falhamos nós e Lê. Faz parte da coisa. Mas não era um retrato do momento pedagógico dela. Era um retrato da Lê. É a vida. E aí, quando veio a UERJ, aquilo foi um retrato melhor do momento pedagógico. A Lê já tinha crescido muito ali. Ainda não dava, mas dava para perceber que daria. Entendi. Não dava, mas vai dar. Então, isso aí ajudou bastante o outro ano. Quando finalmente você viveu a sensação do... cara, vamos lá, mais um ano disso aqui. Então, o fato de ter ido bem nesse exame único da UERJ e ter tido uma certa chance... Alimentou as minhas esperanças, com certeza. E ter conversado com o Alcides sobre o quanto eu evoluí no terceiro ano também me ajudou bastante. Eu cheguei sem saber nada de química. E o Alcides comentou muito sobre isso. Eu não sabia nada mesmo. Era muito ruim. E eu comecei
Hoje em dia, química é a minha matéria favorita, assim. Eu acho que você tende a gostar mais das coisas que você é bom. Então, foi um salto muito grande que começou no terceiro ano e que me deu esperança de tentar de novo pro vestibular. Porque, veja, de novo, a Lê não sabia nada de química, não é exagero dizer isso. Não, nem um pouco. Nada, era só Nada. era um negócio aterrorizante, assim, não é possível. E aí, Nomenclatura orgânica, eu acho que era. E aí, assim, a conversa era, não, mas como você chegou aqui nesse estágio no terceiro ano? Porque senão a pessoa vai sair pelos escapes. Ah, porque o colégio, porque os professores. Não, parceiro, não é possível. Que isso? Estuda, pô. Não, que eu estudei em Ilhéus. É só estudar. Então, a Lê percebeu ali que aquilo era um retrato ruim dela. Assim, como você, sabe, que nível de negligência que você aplicou nisso? Você fingiu que não existia? O que é isso? Eu não estou dizendo que química é fundamental. O colégio poderia não ter química, o vestibular poderia não ter química, tá tudo bem. Mas uma vez que tem, que é isso? Então, vale para qualquer um de nós. Né? Eu era um aluno ruim de biologia no final do meu terceiro ano. E aquilo era um retrato feio de mim. É a vida. Pô, que isso, cara? E aí? Ah, mas eu quero fazer engenharia. Sim, mas não vai saber nada de biologia? Nada. Então, a Lê foi ali, nossas conversas foram para que a Lê... E a Lê era muito nova, mas a Lê tem uma qualidade que é excepcional. A Lê ouve. Você fala e ela ouve. Não quer dizer que ela é uma ovelha que vai balançar a cabeça, concordando com tudo. Mas ela ouve e ela vai refletir sobre o que você está falando. Ela não se protege do feedback. Então, por mais que a Lê seja muito fofinha e delicada e serena, eu dava feedbacks para a Lê honestos, claros, sem passar a mão, sem paternalismo. E a Lê é uma filha para mim. Mas eu não crio a minha filha com paternalismo. Ela tem 3 anos e meio. Né? Eu dou carinho, mas o feedback é o feedback. Um beijo, Evinha, papai te ama. Eu não sei se eu contei, acho que nem contei nem para a Sani. Ela descobriu os nossos podcasts e agora ela assiste os podcasts para ver o papai. Então, eu dei um feedback para a Lê ali e a Lê começou a correr atrás. E ela começou a correr atrás. E o tanto que a Lê aprendeu de química ali no terceiro ano dela, e nem foi no terceiro ano inteiro, assim, sei lá, de maio, junho até novembro, dezembro, cara, muito impressionante. É da água para o vinho. Aí depois vai virar um vinho melhor. Mas foi da água para o vinho. Era um negócio assim, cara, não tinha nada. Não tinha nada, e no final do ano tinha muito conhecimento nela. Muito. A Lê foi muito bem na prova objetiva da UERJ, na prova exame único, né? Da UERJ 2022. Não deu para passar, tinha gente melhor do que ela, é assim mesmo, mas ela foi muito bem. Então, aquilo ali acendeu uma chama mesmo de, cara, é só estudar, é só trabalhar que eu vou colher, é só plantar que eu vou colher. E, Letícia, assim, a gente tá falando muito de química aqui, mas como é que era no resto? Tinha esse gap também nas outras matérias ou era especificamente com química? Eu acho que eu negligenciava um pouco matemática. E por incrível que pareça, eu era relativamente boa em física, o que é um pouco contraditório para as pessoas, mas eu gostava muito de física. E biologia também, não via esse gap tão grande. E eu sempre me vi muito bem nas humanas. Uhum. Mas acho que a gente pode até falar um pouquinho mais pra frente, foi o que acabou me prendendo um pouco no Enem, também na minha aprovação. Então, eu acho que eu me vi como boa e não quis melhorar. Entendi. E assim... E não era, assim, não era boa pro Enem. Podia ser que eu fosse na escola, mas o Enem tem uma proposta completamente diferente. Essa discussão entre cobrança do Enem, do vestibular com a escola... é bem frequente aqui no nosso podcast. E aí, Letícia, no ano seguinte ao Exame Único, 2023, quando você recomeça no Mini, já tendo uma esperança maior e tudo mais, você em algum momento teve certeza que aquele ano você ia passar? Sim. Nesse ano eu tinha certeza que eu ia poder escolher entre Enem e UERJ. Eu já estava muito bem. O resultado do meu Enem em 2022 foi muito bom. Foi, assim, relativamente perto para o UFRJ, que era o que eu mais queria. Ainda não dava para passar, claro. Mas me trouxe uma confiança muito grande para o ano seguinte. A Lê fez um grande ano de 22. Um grande ano. E no final ela chegou em condições de disputar a vaga.
Se por um lado ela não era favorita à vaga, aquela pessoa que você olhava e dizia, vai passar com certeza. Por outro lado, você olhava para ela e dizia, cara, tem chance de passar. Ali a coisa melhorou muito. Então, Pegou um Enem difícil, né? De e 22. pegou um Enem difícil do segundo dia, o segundo dia mais difícil de todos os tempos, e foi bem, e fez uma grande prova do Enem e quase deu. E foi um ano, assim, particularmente difícil pra mim, porque minha mãe se mudou do Rio, ela foi morar em Brasília, ela ficou doente e eu tinha que conciliar o estudo com isso. E, tipo, eu senti que eu tinha que largar um pouco o que eu estava fazendo no Mini, porque eu precisava estar ali pra ajudar a minha mãe, mas, ao mesmo tempo, ela não queria que eu fizesse isso. E o Alcide me ajudou muito também nesse momento, assim. Ele me deu conselhos muito bons. O pai dele passou por uma situação parecida. E eu acho que eu tive que me isolar dos problemas externos que estavam acontecendo, e foi o mais difícil em 2022. Essa é uma questão que a gente, não sei se a gente tem algumas histórias aqui, A né? vida, Mas a vida não para. A vida não É para. isso. E as minhas conversas com a Lê eram essas, de que ela tinha que ter 2 Letícias. A Letícia para a família disponível, porque é o tipo de doença que a gente não sabe o que vai acontecer, e você nunca vai se perdoar por não ter estado ali. Nunca. Nunca. O negócio vai carregar pro resto da vida. Imagina. E você tem que continuar cumprindo com as suas funções, até porque, senão a própria família e as próprias pessoas que estão ali passando pela doença sentem isso, do tipo, eu estou atrapalhando. Tá? Então, é muito difícil. A Lê amadureceu muito como pessoa nesse ano. Muito, assim. A vida é dura. Ou não é? Sim. Eu acho que o mais difícil esse ano foi... Assim, a minha mãe é uma pessoa muito forte mesmo. E ela consegue esconder muito bem as emoções dela. Então, no momento que eu vi ela dar uma abertura pro quão sentida ela tava, eu me desestabilizei completamente. Mas eu não podia me desestabilizar, porque isso ao mesmo tempo ia deixar ela pior. Então eu tive que manter esse equilíbrio. E foi, assim, o grande desafio. Criar 2 pessoas separadas para lidar com as coisas de formas completamente diferentes, e botar uma maquiagem, assim, eu não contei pra ninguém o que eu tava passando, demorei muito tempo pra contar. Mas passou, e tá tudo bem, minha mãe tá muito bem. Que bom, cara, graças a Deus. É isso, muito difícil, João, porque não é só a preparação, não é só o vestibular, isso é que é o mais complexo, né? Não adianta, é uma coisa de ser professor mesmo, assim, é difícil traduzir. Quem é professor me entende, assim, quando você é professor, nada do que é humano é indiferente a você. Não tem como. Você é professor. Então, ali eu estava sendo um professor de vida para ler. Com a bagagem que a vida me deu, infelizmente. Porque eu gostaria muito de não ter essa bagagem. Mas é o que tem. E a vida é isso. A vida é uma sopa, mas a gente veio de garfo. Eu acho que isso é muito importante, assim. Eu vejo ser mencionado em vários podcasts. O Mini, ele não é só uma preparação acadêmica. O Mini me mudou completamente pra vida, assim, a minha forma de enxergar a realidade. Eu amadureci muito. E eu vejo isso em todos os meus amigos que fizeram o Mini também. Eu vejo isso, eu saí do Mini já tem muito tempo como aluno. Eu vivi esse... Você falando aqui, eu consigo lembrar do João de 2018, passando pelas coisas que você passou e vendo a transformação na minha vida. E que ficou pra sempre, cara. E vai ficar pra sempre, graças a Deus, é o trabalho deles. Porque é isso que você fala. A gente vê a realidade, sabe? Seja ali na matéria de química, que a gente sabia algo decorado e a gente nem entendia o motivo pelo qual a gente sabia. Seja na nossa realidade. A gente tá vendo que a gente tá sendo ruim em algo e a gente precisa mudar. E antigamente a gente passava maquiagem, fingia que tava tudo bem. E agora não. Porque se a gente fizer isso, vai ter consequência. E na minha visão, o Mini simplesmente fez eu perceber que, cara, assim, meus atos têm consequência. Eu vi isso por meio do estudo. É um corte de realidade muito grande, assim, pra
tudo dá certo na sua vida, você começa a fazer as coisas e você sempre passa de ano e tá tudo bem, você não tem nenhum problema de verdade para enfrentar e aí você chega com o vestibular. E não é assim. Não é nem um pouco assim. E não é só estudar e perceber que você tem que se dedicar e que eventualmente vai dar certo. Você realmente tem que mudar a sua mentalidade. E o Mini traz isso, com certeza. Exatamente. Obrigado, Alcides, mais uma vez aí. É porque é isso que a gente estava conversando. Se hoje, na minha visão, se prolonga muito a infância ali das pessoas. E aí, quando chega no vestibular, a pessoa não está preparada, não é só pedagogicamente, ela não está preparada psicologicamente para aquilo ali, para frustração, para comparação, para perceber as próprias limitações. Então, as pessoas chegam muito sem ferramentas emocionais para lidar com a realidade. Aos 17, 18 anos. Ah, você acha que tá tarde? Acho. E aí é uma visão, lógico que é uma visão. Mas eu tento dar ferramentas emocionais para minha filha desde agora. Por quê? Porque a vida vai apresentar as dificuldades. Isso é inescapável. Inescapável. Raríssimo é o podcast que a gente grava aqui em que não houve algum imprevisto. É muito raro. E é ótimo quando não... Que bom que não aconteceu. Né? Mas existem muitas vantagens em ser... É uma frase difícil de ser entendida, mas eu vou dizer como ela é. Existem muitas vantagens em ser pessimista. Porque o discurso otimista é tão forte que, na verdade, você só está sendo realista. Mas você parece pessimista para as pessoas. Dizer para alguém, olha, você precisa se preparar para o pior, é duríssimo. Mas precisa. Precisa. Talvez não passe, as coisas não acontecem como a gente quer e você precisa se preparar. É como é. Paciência. Bom, e chegou ali 2023, você já tinha melhorado bastante academicamente, falando, e você tinha certeza que ia passar. Foi o que eu te perguntei. Tinha certeza. Como foi não passar? Que essa é a pergunta que surgiu quando eu te perguntei isso. Foi horrível, óbvio. Eu não tenho outro adjetivo pra usar, mas foi horrível em vários sentidos. Eu tinha... Era um prazo que eu tinha estabelecido com a minha família, que seria o último ano que eu tentaria de vestibular. E eu não estava pronta para desistir. E não só largar o vestibular, eu teria que me mudar de cidade e largar tudo que eu conhecia, o que eu tinha crescido, os meus amigos. Claro que eu ia estar morando com a minha mãe, meu irmão, meu cachorro. Mas era um corte que eu não queria naquele momento. E eu acho que eu nunca aceitei também que eu ia desistir. Em nenhum momento eu falei, tá, tudo bem, eu vou parar agora. Eu falei para os meus pais, eu vou entrar numa faculdade particular, não é exatamente a que eu quero, eu vou continuar aqui e vou seguir. E tive uma conversa com o Alcides no dia do meu aniversário, que foi um dia antes de eu me mudar. E eu falei, Alcides, eu não quero parar. Agora vai ficar um podcast difícil da gente tocar. Porque, veja, é claro que a gente pode usar frases como o combinado não é caro. A Lê combinou, a Lê acertou. E ela, o acordo dela com a família ela terminou o colégio em 21, fez Mini em 22 e 23. E a gente tinha em 23 certeza de que a Lê ia passar. Não existe certeza nesse jogo, mas a Lê era a favorita em 23. É diferente de 22, onde ela tinha a chance. E como nós já vimos em outras situações, não passou. E aí? E aí a nossa conversa em 24, início de 24, né, Lê? A nossa conversa ali em fevereiro de 24 foi uma conversa, assim, eu falei com a Lê como se eu estivesse me despedindo da Lê. Porque era uma despedida para ela. A Lê não estava só, não alcançando os sonhos dela. De ir para a FRJ, ou de ir para a UERJ, e de ficar no Rio de Janeiro. Não era só isso. A Lê estava trocando isso por uma realidade
que ela absolutamente não queria. E veja, sempre alguém dirá, por força, minha guerreira, vai ter que morar com a sua mãe, né? Por força, vai ter que fazer uma faculdade particular de medicina, né? Puxa vida, que guerreira. Mas não adianta, cada pessoa tem um olhar diferente sobre a vida. E aquela outra realidade, para Lê, era uma derrota assim absoluta. Porque não era morar com a mãe que a Lê não queria. A Lê não queria ir morar em outra cidade. Não sei se vale a pena a gente falar aqui da cidade. Não sei se não vale a pena a gente falar da cidade. Melhor a gente não falar da cidade. Eu acho melhor. Tudo bem. Mas era um lugar que você olha e pensa, mas não é um lugar para morar mesmo, não é um lugar habitável. E assim, eu não tinha um conforto para oferecer para Lê. Porque assim, essa cidade tem um lado bom. Tem o aeroporto, pelo amor de Deus, para você ir embora dali. É um lugar inóspito, um lugar que não é habitável mesmo, assim, cara. Um lugar, inclusive... fazer faculdade de medicina em Chernobyl. Um lugar... Pelo amor de Deus. Era um lugar assim que você olha e fala, um lugar, inclusive, criado artificialmente. Não era para as pessoas estarem ali. Um dia, algum governo disse, vamos fazer uma cidade aqui, no meio da poeira. Pelo amor de Deus. Você vê que o símbolo do lugar, inclusive, é um avião, que é para ir embora dali. Os caras falam, eu moro na asa. Oi, tomara que voe, meu irmão. Pelo amor de Deus, cara, que eu não tinha uma palavra de conforto para dar para ali. Foi um abraço do tipo, cara, se você me dissesse, você tem que mudar para essa cidade que jamais revelaremos o nome. Tem um pacto. Jamais. Chernobyl. Você tem que mudar para Chernobyl ou tomar um tiro. Onde é o tiro, meu parceiro? Posso escolher onde é o tiro? Que isso, pelo amor de Deus? Então eu não tinha conforto nenhum. E veja, são 6 anos. Não, cara, são 6 anos para alguém que tem 19, 20. Então era um lugar que não era para se morar. E era um contexto de que você ia fazer faculdade ali naquele lugar. E uma faculdade particular. A Lê ia viver num contexto que ela absolutamente não queria, não se preparou de jeito nenhum para isso. E assim... Mas era o combinado. Era o combinado, Lê. Era o combinado era um combinado razoável, eu queria ser médica. Ponto. Ela ia sair médica. Ela ia sair médica, João. E eu sinto que eu não podia nem reclamar, sabe? Minha família estava me proporcionando tudo que eu queria. Como é que você fala? Não, mãe, eu não quero fazer medicina nessas condições. Isso não existe. Tem pessoas que não podem fazer medicina, ponto. Se elas não passarem por uma faculdade federal, ou às vezes elas passam por uma federal e não tem como se bancar no lugar que elas precisam morar. Mas eu sentia que eu não ia ser a médica que eu queria ser se eu estivesse estudando ali. E ali nós tivemos uma conversa, João, em que eu tive uma conversa como se eu estivesse me despedindo da Lê, e uma conversa de pai para filha mesmo. E o que eu disse para Lê, em linhas gerais, foi: se você quiser, a gente vai continuar correndo atrás. Porque houve combinado e tudo isso é verdade, mas a história não é escrita por quem está certo, é escrita por quem venceu. É isso. Eu não estou dizendo que deveria ser, que não deveria. Se no final das contas nós vencermos, e nós temos condições de vencer, não vai importar o caminho que a gente escolheu. As pessoas vão deixar para lá. É isso. Essa foi a nossa conversa. Pô, maneiro demais isso aí, cara. Maneiro demais. E tá aqui agora, porra. Deu certo. Deu certo. A E não gente tem ninguém conseguiu. reclamando. Não. E como que foi? Fala pra gente. Cara, foi muito difícil. Foi muito difícil, assim. É completamente diferente. Culturalmente é muito diferente, muito diferente. E eu conheci pessoas incríveis, tenho amigos que eu fiz lá e que vou levar pra minha vida toda, com certeza. Mas eu cheguei com a mentalidade que eu não queria estar ali. E eu cheguei pensando, eu não quero fazer amigos, eu não quero me apegar a nada. Eu vou assistir o mínimo de aulas possíveis da faculdade, vou faltar todas que eu puder e continuar estudando pro Mini. E eu tinha que ficar fazendo esse balanço de quantas faltas eu posso ter. E a minha mãe até comentava, assim, quando eu contei pra ela que queria continuar estudando pro Mini, cara, eu não vejo você estudando pra faculdade, o que tá acontecendo? Tá tudo bem, filha, eu só vejo você com a apostila do Mini, eu só vejo você estudando pro Mini. E foi um processo de convencimento também de que eu poderia não passar de novo. Eu já tinha me visto não passar, com grandes chances de passar.
Mas eu sabia que eu não queria desistir daquilo e que o preço que eu estava pagando é começar mal na faculdade. Eu não podia fazer os dois bem feitos. E se eu não passasse, eu estaria muito atrás. Eu já estaria numa faculdade que, enfim, não é o FRJ. E estaria abaixo da média que eu poderia ter. Mas era um preço que eu estava disposta a pagar. É um risco que eu quis correr. Risco, meus amigos. É isso que a lei entendeu. Que sem correr esse risco, a chance da gente conseguir aí era muito pequena. Ela ia ser, poderia ser, tudo pode acontecer. A gente trabalha com probabilidades. A gente assumiu um risco ali. E é isso mesmo. Se desse errado, nós teríamos desperdiçado 1 ano da faculdade. Não é bacana. A mãe da Lê não ia ficar feliz. Não mesmo. A Lê não ia se sentir bem com ter jogado esse ano. Você não quer desperdiçar aquele ano. Só que essa é a diferença de ser adulto para ser criança. É você entender que as coisas têm um custo. E que é justo que muito custe. O que muito vale. E para Lê valia muito. Então eu não estava ali realizando o meu sonho. Antes que eu seja acusado disso. Eu nunca quis fazer medicina na minha vida. Não faltaram oportunidades. Era o sonho da Lê. Porque se a Lê estivesse em paz com ir para a cidade misteriosa fazer medicina lá, isso contagia. Eu não tenho nada contra fazer medicina numa faculdade particular. Nada, nada. Não, isso é uma questão pessoal de foro íntimo. Eu preciso deixar muito claro aqui que eu tenho certeza que vão sair médicos excelentes de Isso, lá. claro que sim. Excelentes mesmo. Os que estão felizes em estar lá. Os que estão felizes em estar lá Isso. e que estão se dedicando. E não tinha gente feliz em estar lá? Tinha muita gente feliz em estar Realizada? lá. Realizada. E me incomodava, porque era tudo que eu tinha aversão e eu não conseguia entender aquilo, sabe? Mas muito bom, vão ser médicos excelentes. Ótimo, é isso. E são meus amigos e eu estou muito feliz por eles. É isso. Só que não era a história da Letícia. Era a história dessas pessoas que a gente poderia estar contando aqui, João, tem nada demais. E se a pessoa estivesse feliz em ir morar nessa cidade, eu não teria dito nada. Sim. Não tem nada a ver com isso. Cada um mora onde quiser. Isso é problema de cada um. Mas assim, dava para ver na Lê a luta interna por aceitar que chegou a hora de cumprir um acordo que ela havia feito, mas que ela não queria cumprir. E, de novo, o combinado não é caro. O justo era que ela cumprisse. E ali nós contornamos, nós fomos na linha do justo, eu prefiro achar que nós não cruzamos essa linha, para conseguir o sonho dela. Então foi um risco, inclusive um risco moral. Porque ali a gente estava cumprindo o combinado até a página 2. A Lê estava lá, mas não estava. Então nós corremos um risco ali muito sério, né? Mas corremos. E deu certo, né, cara? Por isso que a gente tá contando a história aqui. Que bom que deu certo. Queria saber, assim, já encaminhando pro final, como é que foi fazer o Enem nesse último ano? Você sentiu muita pressão, um pouco menos de pressão por já estar numa faculdade? Queria saber disso. Então, a ideia de que... Essa história claramente não foi a primeira vez que aconteceu. Muita gente já foi para outra faculdade, decidiu tentar o Enem de novo e passou, acabou transferindo, claro. Mas eu não tinha essa ideia de que estava tudo bem fazendo a prova porque estava tudo bem não passar. Porque não estava. Eu já tinha deixado muita coisa de lado aquele ano. E, assim, não reprovei nenhuma matéria. Minhas notas eram boas, eram boas. Assim, eu não descumpri completamente o combinado com a minha família, mas não fiz o que eu deveria ter feito. Não entrei em liga acadêmica, não fui atrás de projetos de extensão, de iniciação científica, o que é muito importante para a faculdade, você tem que estar engajado. Mas eu não tinha essa tranquilidade no coração em fazer a prova, de que se eu não passasse estava tudo bem, em nenhum momento. É um relato diferente do pessoal que já veio aqui, falou que estava em outra faculdade e tirou um pouco o peso. Ela não, ela estava exatamente com isso. Aquilo não era um plano B para ler, aquilo era um plano Z. E era um plano, não estou dizendo que não era, mas era um plano Z. Não, o plano B dali era tentar de novo. Você não tem dúvida disso. Ah, mas aí já é demais. Já era demais. Sim. Ali a gente já tinha dobrado a aposta. Entendi. É isso.
o quanto eu pedi a Deus pela aprovação da Lê, olha, eu acho que Deus aprovou a Lê assim para eu parar de encher o saco, falar assim, cara, ou eu mato esse desgraçado, ou eu aprovo essa menina, porque a gente tinha que vencer. E vencemos, tá aí, ó. Cara, Letícia, muito bacana a história, de verdade. Como é que foi? Antes de acabar, eu queria saber como é que foram esses meses até sair a confirmação da aprovação da FRJ. Eu tava curioso sobre isso. Que é isso, a gente já contava com aquilo ali. Ali já tinha roupinha, já tinha... Já. Cara, quando saiu a minha nota no SISU, eu conversei com o Alcides e eu falei, eu não vou passar. Eu tenho certeza absoluta de que eu não vou passar. A minha nota foi abaixo do corte do ano passado e eu tenho certeza que o corte só sobe. E assim, eu já tinha me dado por derrotada. Falei, vou esperar uma revisão de prova na UERJ. Era o meu recurso final. E o Alcides, calma, Lê, não é exatamente assim, cada ano é um ano, cada SISU é um SISU. O Alcides tem muita experiência com o SISU. E a gente esperou até o primeiro dia. Mas eu tava ansioso também, que fique claro, assim. Não foi um... Não foi. Eu tava... Tá ganho, não. Eu tava transmitindo para Lê uma serenidade que eu achava que deveria e que, em parte, era minha. Assim, olha, não dá para saber mesmo. Eu não tava mentindo para ela. Mas eu tava ansioso. Mas eu tinha muita esperança. O que eu tinha era fé mesmo. E aí saiu o primeiro dia do SISU e o primeiro corte da UFRJ. Foi mais baixo que o ano anterior. Consideravelmente mais baixo que o ano anterior. Sim. E eu falei, tá. Dá pra tentar aí. Ali foi desde 2022 o primeiro sorriso do destino pra gente. Foi. Ali foi. Cara, João, ali foi o primeiro sorriso do tipo. Ali já era no limite de você perder a fé mesmo. Assim, tá difícil, Deus. Tá difícil. Ali foi Jó. Ali não foi fácil, não. E assim, você viu uma nota boa, porque foi uma nota que me aprovou. Só que eu não achei que seria suficiente. Dói muito. Dói mais do que passar longe. Dói muito mais do que passar longe. Chegar perto e não passar. A expectativa, a ansiedade. Em todos os momentos. Acho que o que eu mais sofri foi com os que eu cheguei mais perto. Mas aí a gente viu uma esperança. O Cid me mandou um áudio. Tá vendo? Ele não é bem assim, até para pessoas que se acham muito experientes como você. Porque, claro, que ali se achava experiente. Eu consigo imaginar o Cid falando isso. Lógico, ela passou pelo SISU de 21, 22, o SISU de 22, 23 e o SISU de 23, 24. Sim. Então, ela já tinha experiência. Mas se eu continuo aprendendo com o SISU, imagina ela. Não, então não é assim. Cara, que história, que momento que vivemos aqui hoje. Pô, muito obrigado por compartilhar isso com a gente. De verdade mesmo, essa história é muito bacana, cara. Todas as complexidades de uma vida normal, uma vida real. E com certeza vai ajudar muita gente que está assistindo o nosso podcast aqui. Espero poder ajudar mesmo. Eu só tenho a agradecer por todos os professores do Mini, todos têm um espaço muito grande no meu coração, assim. Mesmo quando eu não passei, eu sempre falava isso, cara, independente de tudo, o Mini me mudou e eu tô muito feliz por ter tido contato com isso e desejo muita sorte para quem tá tentando, mas muita raça também. E vale a pena, vale muito a pena. A aprovação da lei é a realização de um sonho para mim. O nosso primeiro encontro, quando a Lê tinha passado, a Lê foi me ver em Ipanema, cara, aquilo foi muito emocionante. Muito emocionante. Muito mesmo. Porque nós arriscamos. Ali nós arriscamos. E num nível em que pouca gente entenderia. Não fazia sentido. Era só tocar a vida na faculdade. Boa faculdade, ali sairia médica, tal, era só tocar a vida. Mas aquela não era a nossa vida. E ninguém vive o sonho de outra pessoa. Você pode tocar a vida, mas você não vive o sonho de outra pessoa. Era o sonho da Lê. Então, ver a Lê alcançando o sonho dela, eu só tenho a agradecer. A vida, a Deus, pela oportunidade de ter feito parte disso, filha. Obrigada, Cid. Eu que agradeço. Obrigada. Que momento, senhores. E agora você está no nosso arquivo confidencial. Opa!
Oi, Lê, tudo bem? Estou aqui para te dar novamente, pela 1000ª vez, os parabéns pela sua aprovação. Como uma amiga de colégio, eu te acompanho desde o primeiro ano de Mini, então eu sei o quanto que você ralou para chegar onde você chegou. Sei que tudo que você conquistou foi com muita dedicação. Eu tenho muito orgulho da onde você chegou e de você ter corrido tanto atrás dos seus objetivos. E eu fico muito feliz de você estar gostando dessa nova fase. E você sabe que eu tô sempre torcendo por você. E é isso, te amo muito. Beijos. Parabéns pela sua aprovação. Eu vi tudo que você passou, o fato de você ter conseguido conciliar o estudo vestibular com a faculdade de medicina. É muito admirável e você foi muito forte e conseguiu tudo que você queria e está colhendo os frutos agora. E é muito bom te ver feliz e realizada e estar morando perto de você e poder dividir essas alegrias da faculdade depois de tantas frustrações e dificuldades que você passou durante o cursinho. Lele, aqui é a Marina. Eu só queria falar o quão orgulhosa eu tô de você, dessa conquista enorme, que eu nunca duvidei que você conseguiria. A sua felicidade é a minha felicidade. Eu quero muito que você aproveite a sua jornada na UFRJ, que eu sabia que tinha um lugar pra você lá, te esperando. E é isso, eu te amo muito. Oi, Lê. É muito bom poder gravar esse vídeo pra você. Saber que você já tá vivendo seu sonho, que ele finalmente se realizou, que a sua perseverança conseguiu te levar tão longe. Para todo mundo que conseguiu ver de perto o seu esforço, é muito, muito bonito ver que você nunca deixou de acreditar, mesmo quando o resultado não foi aquele que você esperava. E no final das contas aconteceu tudo exatamente da forma que tinha que acontecer. E eu tenho certeza que essa vai ser a melhor fase da sua vida. E eu tô muito, muito feliz de poder acompanhar mais uma delas. Te amo muito e tô muito orgulhosa de você. Beijo. Oi, Mizinha, tudo bem? Você não tem noção do quanto que eu sou feliz pela sua aprovação. Eu sou muito grata por ter vivido todos esses anos com você, de ter acompanhado, da gente ter feito cursinho juntas no 3º ano, de ter estudado juntas no Mini Direto, na sua casa, da gente ter chorado juntas várias vezes por ligação. E eu sou muito feliz que hoje nós duas estamos juntas na faculdade. Você é minha calorinha e a gente pode se ver no intervalo do almoço. E eu tô muito feliz que nós duas conseguimos viver esse sonho juntas. E, nossa amiga, você merece demais. Você mais do que ninguém merece tudo isso. Foi sofrido, foi puxado e agora a gente pode aproveitar e viver o nosso sonho. Te amo muito, amiga. Parabéns. Oi, Lê, Jota aqui. Eu queria te desejar muito parabéns na sua conquista. Depois de muito surto a gente conseguiu e espero que você seja muito feliz na UFRJ. Beijo. Parabéns, eu tô muito orgulhosa de você. Eu vi quanto você se esforçou pra conseguir essa vaga. Você foi pra Brasília, conseguiu a faculdade, o cursinho. E assim, eu tô muito feliz por você. Eu espero que a UFRJ seja tudo que você sempre sonhou. E eu tô mais feliz ainda que a gente vai poder viver tudo isso juntos. Beijo. Oi, Led, tudo bem? Passando aqui pra falar que eu tenho muito orgulho da sua trajetória. Só a gente sabe como você se dedicou e poder agora estar comemorando essa conquista com você me deixa muito feliz. E agora eu só desejo tudo de bom nesse novo ciclo. Parabéns, Letícia. Eu sempre soube que a sua hora ia chegar. Parecia que a vida tinha uma dívida com você, né? Parabéns por nunca ter desistido, parabéns pela aprovação, parabéns pela sua história e parabéns por hoje estar numa das faculdades mais relevantes do país e com certeza a melhor faculdade do estado. Um beijo pra você, viu? Amiga, vindo aqui mais uma vez te dar os parabéns por ter passado por medicina na UFRJ. Te acompanhei desde o início e eu sempre soube que você era muito capaz e é maravilhoso todo esforço ter valido a pena. Eu sempre soube que você era capaz de conquistar tudo que você tem pra conquistar nessa vida e você sabe muito bem que a sua felicidade é a minha. Então, fico muito feliz de estar vivendo com você essa nova fase e de estar vendo você feliz como você tá e vivendo esse sonho que você tá vivendo. E eu vou estar sempre aqui torcendo por você e pela sua felicidade. E essa era a homenagem que a gente queria deixar pra você. Pode ter certeza que você faz parte da história do Mini, cara, pra sempre. Querida, né? Pra sempre. Eles são todos muito especiais pra mim, assim. Eu acho que eu até não falei bastante sobre todos eles no podcast, mas meus amigos foram muito importantes pra que eu não desistisse. Sem dúvida. Muito importante mesmo. Eu tenho até medo de mencionar um e esquecer, porque foram todos, assim, indispensáveis em cada momento. A Lê viveu cercada de amigos ali.
amigos que já eram dela, do colégio, amigos que ela fez ali. Ela viveu cercada de amigos e esse ecossistema que eles criaram ali torna a vida mais doce, João. Diminui a dureza das coisas ali. Certamente. Não há dúvida de que a vitória da Lê é a vitória de muitos. E a quantidade de gente na torcida é impressionante. Letícia, deixa uma mensagem aí pro seu futuro calouro e futura caloura naquela O câmera meu ali. futuro calouro. Caramba, eu não sei. Eu acho que o processo é difícil. O processo é difícil mesmo, não tem como amenizar a situação, mas vale muito a pena. O médico que você se torna quando você é aprovado numa faculdade de referência no país é incomparável com qualquer outro lugar que você possa estudar. Então, corre atrás, não desiste, vale a pena. Vale a pena. Vale a pena. E esse foi mais uma anamnese da aprovação. Se você gostou, deixa seu like, deixa um comentário aí pra Letícia, compartilha com alguém que tá precisando ver esse vídeo. Segue o Mini no Instagram, @CursoMini. Um abraço e o Mini somos nós.